A graça e a paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, crendo que o Senhor vai nos acrescentar, que o Senhor vai nos encher com a sua glória e que o conteúdo desta noite será de bênção, de unção e de grande valor para a sua vida, para o seu ministério, para esse tempo que você tem vivido na obra do Senhor. Eu creio nisso, gosto de começar as nossas aulas orando, porque eu acredito que nós precisamos de revelação do alto, Espírito de Deus. Sei que você está aí sentado numa sala de aula, né, um curso teológico, curso pastoral, mas eu gostaria que você nessa hora ficasse de pé, se levantasse e nós agora orássemos, porque nós precisamos de revelação, precisamos de graça, precisamos de unção de Deus, precisamos de ter visão alargada daquilo que o Senhor quer. E que essa aula seja realmente uma aula ministrada pelo Espírito de Deus no seu espírito. E eu creio que você vai sair dessa aula muito melhor do que você entrou, levando convicção de Deus, de palavra de Deus na sua vida. Amém? Fica de pé nessa hora. Então, se puder, passa a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Aí, vamos orar juntos nesse tempo para que Deus nos dê clareza e nos traga uma palavra abençoada nessa aula, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, ó Pai, por esta aula, por esse tempo que vamos passar juntos. Eu peço que o Senhor nos traga clareza da Tua vontade. Senhor, que os dons do Espírito sejam, Senhor, manifestados em nosso meio. Traz-nos, Senhor, discernimento, dá-nos graça, faz-nos crescer nessa direção. Precisamos, Senhor, de glória do Senhor, precisamos de mover do Teu Espírito, precisamos de revelação. Pedimos revelação essa noite, pedimos conhecimento, pedimos graça do Senhor. Oh Deus, que não seja apenas, Senhor, um conteúdo doutrinário, teológico, mas que seja a glória do Senhor, que seja a palavra viva do Senhor, que seja, Senhor, discernimento espiritual sendo ministrado em cada aluno, cada aluna, cada servo do Senhor que se propõe, saíram das suas casas, Senhor, dos seus trabalhos, estão, Senhor, na sala de aula agora, porque querem receber do Senhor ministração. Ministra a cada um com Teu poder e graça, que possamos sair dessa aula melhor do que nós chegamos, Senhor, tendo as impressões do Teu Espírito e a verdade do Senhor implantadas em nosso espírito nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Crê nisso? Amém? Tome seu assento, creia, diga ao irmão que está do seu lado, Deus vai te abençoar muito nessa aula, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito. Esse é um tema muito gostoso. Nós estamos falando sobre fluir em Deus, fluir no Espírito, um tempo muito abençoado. Nós falamos já sobre dom de discernimento, dom da fé, e nós queremos crescer, precisamos crescer nessa área espiritual, nos dons, precisamos ser realmente aquilo que o Senhor quer que sejamos nesse tempo, e para isso precisamos de conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, de poder, de conhecimento das Escrituras. Então, você precisa entender e você precisa crescer nisso. Estamos crescendo nesses dias e eu creio que o Senhor tem grande revelação para fazer através do seu Espírito essa noite a você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os dons de curar, né? Os dons de curar. A definição desse dom, né? A definição do dom de curar é que são habilidades, né? Uma habilidade dada por Deus de se transmitir a cura ao corpo físico em ocasiões específicas. São acompanhados por uma medida do dom de fé e muitas vezes pelo dom do conhecimento. Ou seja, o dom de curar muitas vezes vai acompanhado pelo dom de fé. Preciso ter fé na palavra, fé no que o Senhor falou, para que nós possamos ter esse dom de curar. Então, há 3 tipos de pessoas que vinham a Jesus e buscavam cura. Você sabe, o ministério de Jesus é um ministério que enfatiza assim profundamente cura e libertação. Eu já disse aqui nas aulas anteriores que nas igrejas onde eu ministro, onde nós passamos, falo para os irmãos,
pergunto quantos deles são discípulos, e muitos no primeiro momento levantam as suas mãos, mas logo que eu já os interpelo na questão de qual é a prática de ser discípulo, eles já ficam um pouco pensativos e querendo então realmente discernir se são mesmo discípulos do Senhor. Porque eu digo a eles que se é discípulo, precisa então curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho de poder. O evangelho que traga realmente o reino dos céus, pregar o evangelho para que as pessoas se convertam no poder do Espírito Santo. Porque essas coisas é o que nós vemos no ministério de Jesus. E o ministério de cura, os dons da cura na pessoa de Jesus, nós vemos com muita clareza. Por onde ele ia, ele expulsava os demônios, curava os enfermos. Nós vemos também que nós vemos casos em que ao expulsar um demônio, então aquela pessoa era curada. As curas, em muitas partes da palavra, têm a ver com a libertação. Assim que a pessoa era liberta, ela era liberta do mal. Nós sabemos que o diabo é aquele que gera toda a dor, toda a doença, todo mal sobre a vida das pessoas. Nós vemos isso muito claramente no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que também como o dom da fé, também como o dom de discernimento de espíritos, o dom de cura é algo que nós precisamos buscar intensamente. Buscamos buscar do Senhor. É óbvio que você deve orar com fé e você vai orar e pela fé as pessoas serão curadas. Mas o dom de cura é algo mais específico. O dom de cura é de alguém que realmente vai ter uma proeminência nessa área e vai ser reconhecido pelas pessoas. Bem, nós vamos falar aí no decorrer da aula sobre como você reconhecer se você tem esse dom. Primeiro, eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas que vinham a Jesus buscando cura, né? 3 tipos de pessoas mais claramente nós vemos na palavra que buscavam a Jesus e buscavam a cura. Primeiro, aquelas que vinham para serem curadas pessoalmente, pessoas leprosas, pessoas aleijadas, pessoas acometidas de toda sorte de enfermidades, buscavam a Jesus para serem curadas. Em outras ocasiões nós vemos aquelas pessoas que traziam outros para serem curados. O caso daqueles 4 amigos que trouxeram seu amigo coxo, o seu amigo aleijado, e eles tiveram então que subir, é um caso muito conhecido, subir no telhado da casa e descer ali na reunião onde Jesus estava, o seu amigo, é um caso desse. E também nós temos um outro tipo de caso que a Bíblia nos relata, que são aqueles que vinham por outros, procuravam a Jesus somente para que ele desse uma palavra. O outro, o ente querido, um servo, ou alguém que precisava, estava em casa, estava num determinado lugar, não estava ali presente, não estava no ambiente, mas alguém interpelava, alguém clamava por ele, e então, esperando que Jesus simplesmente ordenasse, mandasse uma palavra. Como diz aquele centurião, eu sou alguém que mando, eu diz vai, e eles vão, e eu digo vem, e eles vêm. E disse ao Senhor, basta que o Senhor mande, dá só uma palavra de ordem. Então Jesus disse que esse terceiro nível era o maior nível de fé. Ele viu muita fé nesse homem. E por quê? Porque ele diz, ele creu. Não precisa nem de Jesus ir lá. É só que ele mande uma palavra, é só que ele declare uma palavra e então o meu ente querido será curado, né? Como uma pessoa sabe que se tem o dom de cura? Como é que eu sei, pastor, se eu tenho o dom de cura? Obviamente não é porque você orou por um simplesmente e ele foi curado ou outro. Existe um processo, existem várias coisas que podem comprovar que você já recebeu o dom de cura e eu vou aqui relatar com vocês. Mas eu quero dizer para você que você precisa buscar isso e crer. Existe também, como nós falamos no início, uma medida grande de fé nessa questão do dom da cura. Existe uma medida de fé que você precisa ter. Eu me lembro, muitas vezes nós
ministramos sobre a vida das pessoas e até mesmo nós não acreditamos. Me lembro uma vez que eu havia pregado e já cansado, depois de... Nós estamos lá com 3 cultos, então nós, por muitas vezes, na maioria das vezes, eu prego nas 3 reuniões e eu já estava cansado. E aí uma pessoa, depois da pregação, veio me procurar com dor de cabeça. E um rapaz: pastor, eu estou com dor de cabeça, ora por mim, está doendo muito a minha cabeça. E aí eu orei, assim, de uma forma assim, bem, já cansado: Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão e toda a enfermidade sai, dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Aí o rapaz abriu os olhos: e aí, tá bom? Pastor, sumiu. Aí eu é que fiquei surpreso, falei: ué, sumiu mesmo? Sumiu, pastor, não tem mais nada. Aí eu falei: não, esse cara está querendo me deixar alegre, porque eu acabei de orar. Irmão, vê certo aí, sumiu. Aí ele balançava e falava assim: não, pastor, acabou, sumiu, eu estava morrendo de dor de cabeça, sumiu agora a dor de cabeça. Aí o Espírito de Deus falou comigo: você orou, ministrou a cura, nem você mesmo está crendo, está duvidando do que você orou. E realmente o Espírito de Deus às vezes fala com a gente e a gente leva umas para aprender, né, do Espírito de Deus, e Deus fala e nos corrige. Mas é um momento em que, despretensioso, eu estava ali orando, o Senhor curou na hora, imediatamente, o rapaz. E depois eu falei: mas será? Você não está inventando, não? Então nós precisamos cuidar com isso, nós precisamos analisar e ver: o poder de Deus está sobre as nossas vidas. A palavra de Deus se cumpre. Tenha fé na palavra, tenha fé em Deus, você precisa crer. A palavra, Jesus Cristo disse: em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Irmão, preste atenção. Você que é líder de célula, você que é líder em treinamento, você que é um obreiro, um discipulador, um obreiro que tem caminhado, está abrindo um trabalho, está trabalhando com célula, está começando uma célula na sua casa, está discipulando alguém, creia, os sinais seguirão aos que creem. Creia, você precisa disso no seu ministério, você precisa da confirmação do poder de Deus na sua vida, no seu ministério, sabe? Acredite, uma célula que tem unção de Deus e que as pessoas são curadas, inevitavelmente essa célula vai crescer, irmão. Essa célula vai crescer. Então ore. Às vezes você fica aí lançando mão de estratégias. Não sou contra estratégias. Eu acho que estratégias são boas. Acho sim, tenho convicção. Você deve fazer evento ponte, você deve trabalhar, você deve lutar. Você deve ter todas as estratégias, lançar mão de tudo que é coisa natural que você puder, nas suas habilidades, para fazer a sua célula avançar. Mas entenda, irmão, prioridade é que você tenha a vida de Deus na sua célula, que haja poder, que haja unção, que haja manifestação do Espírito e a cura, as pessoas sendo curadas na sua célula, com certeza haverá um grande mover e haverá muitas pessoas que serão atraídas para aquele lugar. Como também eu disse aqui no começo nas aulas anteriores, sobre a libertação. Nós temos a experiência de que células que crescem bastante, as que mais crescem e as células que crescem muito rápido, são células que as pessoas passaram por um processo de libertação. Então a libertação, onde há manifestação de poder, onde há uma manifestação mais clara de poder, a tendência é que as pessoas fiquem atraídas. E isso nós vemos, é bíblico. Nós vemos que Jesus, se você for ler ali os evangelhos, depois de uma manifestação de poder, de expulsar um demônio, depois de ressuscitar um morto, depois de uma manifestação do poder, sempre a fama corria. Sempre o evangelho era pregado. Sempre as pessoas ficavam mais sabendo sobre Jesus e procuravam a Jesus. Então, o que você precisa? Você precisa buscar esse dom. Busque. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Diga a ele: irmão, busca o dom da cura. Busca o dom da cura que você será abençoado. Creia nisso. A sua obra será prevalecente. Irmão, não fique na mesmice. Não concorde com mornidão espiritual.
não fique também, às vezes você não é uma pessoa que vive na mesmice, às vezes você não é uma pessoa que olha a sua célula não crescer de uma maneira acomodada. Não, você quer avançar, às vezes você se empenha, mas você muitas vezes está fazendo a obra na força do braço, na sua força, crendo que você pode, crendo que você dá conta, crendo que você é capaz. Deixa eu te falar, creia no poder de Deus, entrega a sua vida ao Senhor e fala: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Luta com Ele, luta com o Senhor, como Jacó fez em Peniel. Luta com o Senhor, fala: Senhor, a Tua palavra diz e eu quero tomar posse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero orar por pessoas e quero que elas fiquem curadas. Eu quero impor as mãos sobre pessoas endemoniadas e quero que haja libertação genuína. Eu quero isso no meu ministério, preciso disso. Clama ao Senhor, clama por poder de Deus e você vai ver glória de Deus na sua vida. Você vai ver a sua célula avançando, você vai ver seu ministério fluindo, você vai ver vida de Deus em você. E o dom da cura traz isso, ele traz esse reconhecimento das pessoas. Então, como uma pessoa pode saber se ele tem o dom da cura? Primeiro, através do testemunho interior do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus ministra no seu espírito. E você, pelo Espírito de Deus, há de saber e ter convicções do Espírito na sua vida. Eu me lembro muito bem que durante muito tempo eu orei ao Senhor, isso bem no começo, não era pastor ainda, e eu orava ao Senhor: Senhor, me dá um dom da palavra, eu preciso, Senhor, falar, eu quero falar. Eu me lembro que eu já tinha reconhecido que é necessário para o crescimento da igreja, o avanço, eu já tinha encargo pela igreja, o avanço, o chamado de Deus na minha vida, mas eu percebi que a palavra é que edificava a igreja, uma boa palavra explanada, com poder, com unção, é que ia fazer o rebanho crescer. E comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me dá o dom da palavra, Senhor, dá que eu possa ter uma palavra abençoada. E orei ao Senhor, e orei por tempo, mais de um ano orando e pedindo ao Senhor. E eu me lembro claramente do dia em que eu estava ali pronto para pregar. Eu já pregava já pregava antes, mas eu me lembro um dia, num domingo, em que o Senhor usou uma profeta, e no momento do louvor ela subiu ali no lugar onde eu estava, na plataforma, e veio, falou, pôs as mãos sobre mim, e o Senhor falou. Era algo que só eu orava com o Senhor. E a profeta de Deus falou: hoje eu estou te entregando o dom que você tem me pedido. Hoje eu estou te capacitando com esse dom. Hoje você recebe esse dom. E foi muita unção, muito poder de Deus naquele momento. O profeta caiu para trás e eu fiquei ali meio sem saber. Caiu no chão o profeta depois de ter profetizado. E eu recebi aquilo que eu sabia. Deus estava confirmando. Deus naquele momento estava me dando aquele dom. Resultado. Qual foi o resultado? Além da confirmação no meu espírito, naquele dia comecei a pregar a palavra que eu já estava preparado para pregar, mas naquele dia eu lembro, a pregação mudou, foi diferente, nunca mais foi a mesma. Muito tempo isso, deve fazer uns 7, 8 anos, mas eu me lembro que naquele dia a pregação por 2 ou 3 vezes, era tanta unção na pregação que os irmãos... Eu tinha que parar a pregação, os irmãos aplaudindo. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Os irmãos dando glória a Deus e aplaudindo no meio da pregação. E aí eu tive a confirmação do Espírito, que eu havia recebido aquele dom, aquela capacitação de Deus. Então, o Espírito de Deus vem sobre você e no seu homem interior, ele testemunha que você recebeu o dom. Outra forma de você saber que você recebeu o dom é através das habilidades de crermos que Deus em Deus para a cura, né? Cura física, você precisa de crer. Então, através da habilidade de crer em Deus, você também vai poder saber que você tem esse dom. Porque tem pessoas que têm dificuldade de crer nisso. E você vê que quem tem o dom não tem. Ele simplesmente ora e ele sabe, vai curar, vai ficar bom. É uma das maneiras de você saber também se você tem o dom. Outra coisa é através de uma grande paixão pelos enfermos e aflitos.
ou seja, compaixão por eles, amor, carinho, é ter realmente assim aquela compaixão no coração, é você olhar para aquelas pessoas enfermas e sentir dor, ser capaz de chorar por eles, também é um dos motivos pelos quais você pode saber que você tem o dom da cura. Se nós vemos isso na vida de Jesus, ele se compadecia. Nós vemos isso nos evangelhos contando, Jesus pregava num certo lugar, expulsava demônios, curava enfermos, entrava no barco e depois ia para outra margem. Aí do outro lado, na outra margem, o que acontecia? Ele ia chegando, a multidão já estava do outro lado. Jesus nem tinha descansado, a multidão estava do outro lado. Se fosse alguém comum, alguém que pensasse apenas em si, ele ia falar, não, mas não tem condições, eu tenho que descansar, tem que comer, tem que dormir. Mas o que a palavra diz a respeito de Jesus? Vendo a multidão, ele o quê? Se compadecia. Ele sentia amor, ele sentia compaixão pelas pessoas. Então, ele ia e curava muitos e libertava a muitos. Então, essa questão de compaixão pelos enfermos e aflitos é um sinal também do dom da cura sobre uma pessoa. Outra coisa que você pode também ter a confirmação de que você tem o dom da cura é através, obviamente, dos resultados. Se você orou por um, ficou curado, orou por outro, ficou curado também, põe as mãos, a pessoa é curada, orou por alguém que tem câncer, é curado. Uai, tem resultado, então claramente você já recebeu o dom da cura, avance nisso, ore para que o Senhor te dê clareza e que você cresça nessa direção, essa questão da cura. Outra forma de você confirmar esse dom na sua vida é através do reconhecimento de outros e da requisição que nos forem feitas por eles. Ou seja, você orou por um, foi curado, orou por outro, foi curado. Então o que vai acontecer? Automaticamente as pessoas vão te reconhecer. Me lembro agora de um dos nossos líderes lá de célula na igreja, hoje ele já é discipulador, e certa vez ele veio para mim, falou, pastor, eu estou preocupado, porque na minha célula o pessoal não está querendo nada com nada não, sabe o que eles estão querendo? Eles estão indo lá por causa de mim. Aí eu falei, mas como assim por causa de você? Eles gostam tanto de você assim? Não, pastor, sabe o que é que eu estou orando? Eu oro por um, fica curado. Aí eu oro por outro, fica curado. Eles ficam contando. Aí fica levando a pessoa lá e eles estão indo. Mas eles não estão, a preocupação dele era assim, eles não estavam se apegando a Deus e ele não estava conseguindo ainda fazer com que as pessoas se ligassem ao prédio da igreja, à vida da igreja, a fazer uma escola de líderes. Não, as pessoas queriam estar ali com ele porque viam a manifestação do poder de Deus. Obviamente eles deviam convidar os irmãos para ir na célula, falavam, vai lá que lá tem cura, vai lá que lá ele põe a mão e aquele fulano de tal, aquele líder, lá acontece cura. Aí eu ministrei para o irmão, falei, irmão, fica tranquilo, não fique preocupado. Obviamente você deve trabalhar para que essas pessoas cresçam, trabalhar para que essas pessoas queiram mais de Deus, mas o fato das pessoas se voltarem a você pelas obras de Deus, porque você está ministrando cura na vida deles, é só um reconhecimento do poder de Deus na sua vida. As pessoas estão reconhecendo que Deus está operando através da sua vida e é isso que você precisa ter. Então, como eu disse para os irmãos, agora, uma célula, um lugar, um ambiente onde há mover de Deus, obviamente vai crescer. Irmão, tudo que tem vida cresce. Se a tua célula não cresce, ore, peça ao Senhor. Sabe por quê? Falta vida. Tudo que tem vida cresce. Se não está crescendo, é porque está sem vida de Deus. Ore por isso. Peça a Deus. Procure direção do Espírito. Eu me lembro que em uma das células que a gente ia no começo, quando nós acompanhávamos os irmãos, nós fazíamos lá, nós chamamos o momento de oração de cadeira da bênção. Nós nomeamos cadeira da bênção e colocamos lá, então, no momento da intercessão, na roda, os irmãos põem uma cadeira e quem precisa de uma oração vai e senta na cadeira e pede a oração. Não é nada místico, é só um lugar ali para a pessoa sentar e os outros imporem as mãos de uma forma mais ali ordenada e organizada. E aí eu me lembro que em uma certa célula, aconteceu da célula começar a crescer por um motivo. Uma pessoa, um desempregado foi à célula.
E aí, na hora da cadeira da bênção, sentou pedindo emprego. Eu preciso de emprego. Os irmãos impuseram as mãos, oraram, o que aconteceu? Naquela semana ele foi empregado. O que você acha que aconteceu? Na outra célula ele voltou ou não voltou? Voltou com mais desempregado. Ele voltou trazendo desempregado. Por quê? Ó, lá o negócio acontece. Lá eles oram, põem a mão e o líder ainda era capaz de falar assim, ó, essa semana você vai... Tem irmãos que têm fé. Tem irmãos que não têm medo de crer. E eles oram com fé. Ele fala, essa semana você vai receber. Você vai ver que essa semana você está empregado. E Deus honra. Deus honrou a oração do irmão lá. O que aconteceu? Começa a crescer. Começa a avançar. Por quê? Sinais. Diga ao irmão que está do seu lado. Os sinais te seguirão, irmão. Os sinais estão com você. Em nome de Jesus. Creia nisso. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. E outra forma de você também, a última forma que eu quero falar, de você ter certeza e convicção dos dons sobre a sua vida, é através da imposição de mãos do presbitério. Então, se o presbitério impõe as mãos, e naquele momento alguém tem uma palavra de profecia, de conhecimento, e ministra, e profetiza, e fala, então que você tem esse dom, ministra esse dom sobre você, toma posse em nome de Jesus e trabalhe para que esse dom seja desenvolvido na sua vida. É importante que você saiba e você não queira suprimir os dons, não queira usá-lo de maneira indevida. Use na clareza do Espírito de Deus, use com discernimento, seja servo de Deus nessa questão. Amém? Quero falar um pouco sobre o propósito do dom de curar. Deus ama, qual que seria um dos propósitos da cura? Deus ama os seus filhos e quer que nenhum deles tenha assim uma saúde debilitada. Deus quer que os seus filhos sejam saudáveis, sabe? Essa questão de doença, de enfermidade, faz parte de uma opressão maligna, faz parte do jugo ali da vida antiga, da opressão maligna sobre a vida das pessoas. Então, a libertação passa também por cura, por restauração da alma. O propósito de Deus na vida de alguns é realmente esse processo de cura e de restauração. Também o propósito na saúde e na cura divina são aspectos da retificação da maldição, ou seja, a maldição da lei, do pecado, todas essas coisas que vieram contra a pessoa, que foram lançadas sobre ele. Muitas pessoas são doentes e elas têm maldições hereditárias. Você sabe, existe algo que se chama a doença genética, né? Que já é uma doença, muitas vezes, da família, transmitida pela genética, já está presente naquela família, aquele tipo de doença, mas nós cremos que muito disso é maldição hereditária, é um espírito de enfermidade que está presente na família, e o pai é acometido, a mãe às vezes é acometida dessa mesma enfermidade, a filha, a neta, as irmãs. Então, o propósito desse dom também é trazer libertação nesse nível a essa pessoa. A palavra de Deus fala de uma mulher que andava ali encurvada há muitos anos, e Jesus, quando expulsa o demônio daquela mulher, então ela volta a andar normal, de pé, porque ela estava encurvada com aquele mal que era uma opressão maligna. Então, quando você também muitas vezes expulsa um demônio, você está trazendo cura à vida daquela pessoa, de um espírito maligno que estava sobre ela oprimindo. E o propósito disso também é tirar as pessoas da maldição do pecado e das enfermidades. O dom de curar foram designados para confirmar também a mensagem através dos sinais. Ou seja, é parte da grande comissão. Ela é parte clara da grande comissão. E de pregar o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios. Isso daí é claramente a grande comissão em que eu e você estamos inseridos. Então, outro propósito dos dons de cura é realmente manifestar os sinais. É o que eu tenho falado aqui. Nós precisamos
buscar manifestar os sinais a cada dia. Nós precisamos buscar manifestar a glória de Deus e os sinais precisam seguir a você, a sua obra, a sua célula, o seu ministério precisa ser recheada de poder de Deus e sinais do Senhor para alcançar as pessoas e o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Você precisa buscar essas coisas. Então, eu quero encerrar essa parte dos dons de curar, falando para você que você busque com intensidade isso. Busque com clareza, busque com intensidade. Eu louvo ao Senhor, tenho agradecido tanto a Deus nesse tempo, porque o Senhor não nos tem levado grandes pessoas em grandes eventos, grandes homens de Deus para que hajam grandes curas. Não, essas curas têm acontecido no nosso meio na mão dos pequeninos, na mão daqueles dos improváveis, daqueles novos, daqueles que têm um coração para o Senhor e são simples. Às vezes nem mesmo sabem falar direito, não tem muita prática para se comunicar, não se julgam importantes, mas creem no poder de Deus, creem na glória de Deus. E a palavra de Deus diz: os sinais seguirão aos que creem. Então, nós vemos com muita alegria pessoas sendo curadas nas nossas células de leucemia. Temos testemunhos de pessoas sendo curadas de câncer mesmo sendo nos encontros. Muitas curas de doenças mais graves, curas de doenças mais simples. E Deus usando pessoas simples, curas de surdos, pessoas que eram surdas agora não são mais. São todas pessoas que estão sendo curadas em nossas células, na simplicidade, no trabalho, na simplicidade do Evangelho, sem muitos holofotes, sem muito glamour, mas poder de Deus sendo ministrado na vida do crente. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida e profetizar que esse poder está sobre a sua vida, está sobre a sua célula, está sobre a sua família, está sobre a sua igreja. Esse poder do Espírito de Deus, dom de curar, venha sobre você. Busque esses dons, busque o poder, a potencialização do ministério e Deus vai te dar graça. A obra do Senhor vai prevalecer e nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Eu creio que isso vai acontecer no nosso meio cada dia mais em nome do Senhor. Quero avançar agora, nós vamos falar um pouco também sobre outro dom de milagres. Dom de milagres, os dons de milagres também têm muito a ver com o dom de cura, mas ele tem também um propósito claro, definido, para que venha cada dia mais reconhecimento do poder de Deus na sua vida. Um milagre é um acontecimento ou um evento sobrenatural, ou a execução de algo que seja contrário às leis da natureza. Isso é um milagre. Um milagre poderia ser chamado de um fenômeno sobrenatural. Os milagres desafiam a razão e transcendem as leis naturais. Isso é um milagre. Ou seja, quando existe algo inusitado, algo que naturalmente não poderia proceder ou evoluir ou acontecer, então é um milagre. Milagres, dons de milagres, a palavra fala sobre os dons de milagres, que estão disponíveis a mim e a você. É um dom que realmente chama muita atenção, é um dom que você precisa ter condições e querer realmente que ele se desenvolva na sua vida com muita clareza e com muita responsabilidade. Qual que é o propósito, né, dos dons de milagre? Também muito parecido com os propósitos do dom de cura. É a libertação e a preservação do povo de Deus, né? Edificação e estabelecimento da fé nos crentes, porque tem muitas pessoas que precisam de ver coisas para que creiam. É assim. A vida é assim, nós somos assim, e quanto mais milagres acontecem no nosso meio, mais as pessoas creem. Eu vejo claramente, é muito claro, que manifestações espirituais trazem às pessoas temor e trazem às pessoas fé. E nós precisamos entender e simplesmente agir nesse contexto, né?
os milagres precisam acompanhar o ministério, a pregação do Evangelho, para que as pessoas creiam. Não há nada de errado nisso, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem. E os sinais seguem aqueles que pregam o Evangelho, né? Os sinais para potencializar a pregação do Evangelho. Com qual propósito? Com o propósito de gerar fé nas pessoas. Com o propósito de que creiam na palavra que é pregada. Com o propósito de que creiam naquilo que você está falando, naquilo que você diz, né? Naquilo que você expressa da parte de Deus. O que eu vejo? Nós vemos claramente no encontro com Deus, existe uma diferença do comportamento das pessoas enquanto chegam no encontro com Deus, pelo menos lá em Cuiabá a gente vê que é assim, e do momento da libertação para diante. Muitos, quando eles chegam no encontro com Deus, chegam desacreditando, chegam daquela maneira carnal, o diabo está operando na vida deles, e aí a palavra vai sendo pregada, muitas pessoas parecem estar duras. Mas no momento em que eles veem manifestação, normalmente no momento da libertação, que ele que não acreditava em demônio, vê o negócio pegando fogo, vê o endemoniado lá, vê uma manifestação clara de libertação, de cura e milagres acontecendo, o que acontece? Aí o ambiente muda. Claramente nós percebemos isso. Passa a ter temor no ambiente. Passa a ter temor, passa a ter respeito. As pessoas passam a reconhecer. Os incrédulos começarão a crer pelos milagres, pelas manifestações do poder de Deus. E milagres, o dom de milagres faz parte desse contexto. Então, o propósito do dom de milagres é que as pessoas venham a crer, é que as pessoas venham a acreditar e acompanhem, então, os milagres acompanhem assim, a pregação do Evangelho e o seu ministério. O dom de profecia é o falar... vamos falar um pouco sobre o dom de profecia agora. Eu acabei de falar sobre os dons de milagres. Passei o PowerPoint aqui já para o dom de profecia. Vamos falar sobre o dom de profecia e vamos passar para esse dom. Ainda temos mais 3 dons para falar com os irmãos. Vamos falar agora um pouco sobre a definição do dom da profecia. O dom da profecia é falar sobre a influência direta e sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, Deus fala, o profeta repete. Isso é o dom da profecia. É transformar-se num porta-voz de Deus, né? Para verbalizar a palavra de Deus conforme o Espírito dirigir. Ou seja, direcionar a palavra de Deus para alguém que com o qual Deus quer falar. Alguém que Deus quer ministrar. Esse é o dom da profecia. Ser exatamente um alto-falante, um megafone de Deus na terra, né? Diferente de você pregar a palavra, de você pregar a Bíblia, de você ministrar o Evangelho, de você pregar o Evangelho, o dom da profecia é alguém que fala o que Deus falou. E é um dom de muita responsabilidade, é um dom muito sério, é um dom muito excelente, mas é um dom de muita responsabilidade também. Porque a palavra de Deus diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Infelizmente, nós vemos hoje em dia muito disso, nós vemos muita a vulgarização do dom da profecia no ambiente pentecostal e vemos que muitas pessoas sem temor de Deus lançam a palavra e dizem, Deus falou. Irmão, quando você diz Deus falou, quem que vai falar contra? Ninguém em sã consciência que tem temor pode falar alguma coisa. Se Deus falou, a água para, irmão. Deus falou, não tem mais como desfalar, não tem como contradizer. Deus é Deus. Então, o dom da profecia é um dom que exige também, como os outros, mas principalmente esse dom, muito temor, muito coração para Deus, muita conexão com o Espírito de Deus e realmente muito temor. Porque a Bíblia diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, e Deus não falou. Mas por outro lado, também alguns pecam por medo, por coação, por realmente não quererem desenvolver esse dom. Porque
Muitos, por verem o que as pessoas fazem levianamente, sem um temor de Deus, profetizam quando Deus não profetizou, falam quando Deus não falou, então eles vão para o outro extremo. E aí começam a coibir profecia, começam a tolir os profetas da igreja, começam a colocar medo nas pessoas, e então o dom não pode ser manifestado. Esses dois extremos são ruins. O que nós precisamos é buscar discernimento, equilíbrio do Senhor, para que o dom venha, para que a palavra do Senhor seja ministrada, né? A palavra do Senhor seja ministrada nos nossos dias, e os dons, nós cremos. Os dons de profecia, os dons são para os nossos dias, para o nosso tempo. E o dom da profecia também. Algumas pessoas, né, às vezes não creem e questionam, será que o dom da profecia, a profecia é para os nossos dias, não é só para o tempo dos apóstolos, para a formação do cânon, da palavra? Não. O Novo Testamento é recheado, né, de referências a pessoas que a profecia e ao profetizar como algo assim contínuo na vida da igreja. Em Joel 2,28, né, foi profetizado que haveria profecias em nossos dias, o que foi confirmado por Pedro também no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, 16, 18. Então, a profecia é sim para os dias de hoje. A palavra de profecia, o dom da profecia é para os nossos dias, e nós precisamos buscar, né? Buscar os dons, buscar a profecia. Até a palavra diz que quando falaram lá para Moisés que eles estavam profetizando, o que Moisés falou? Eu queria que todos profetizassem. Deixam lá eles profetizando, eles têm que profetizar mesmo. Então qual que é o problema de profetizar? Tem que profetizar com clareza, com discernimento, com graça, sabendo que é de Deus, com uma responsabilidade grande, mas realmente um dom excelente. Imagina, muita responsabilidade. Você fala o que Deus fala. Você falar o que Deus fala. Ter clareza dessas coisas e você andar nessa dimensão espiritual é glorioso para um servo, uma serva de Deus. Eu sei de experiência própria como é gratificante você saber da parte de Deus que você tem falado e você tem feito o que Ele quer. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, não me lembro se faz um ano e pouco, de uma palavra de profecia sobre a minha vida, e uma mulher de Deus, realmente profeta do Senhor, profetizou sobre a minha vida, coisas que eu sabia, tive confirmação, coisas... A gente sabe quando a profecia é de Deus, Deus fala alguma coisa que só você sabe e que ninguém sabe, e Deus confirma no seu coração. Porque a profecia também deve ser julgada e nós devemos ter temor e cuidado com isso. Mas eu me lembro quando aquela mulher estava profetizando, Deus falando através da boca dela na minha vida, como meu coração encheu de alegria, e até hoje eu fico muito feliz de saber e guardo esse princípio. Deus falando através dela disse: você é um servo fiel, porque eu diz vai e você vai, vem e você vem, faz e você faz. Então eu senti grande alegria em receber de Deus aquela palavra de que realmente eu estava debaixo do comando, estava sendo fiel a um comando de Deus, sem medo de avançar, sem preconceito, mas quando Ele dizia vai, eu ia, avançava, quando não. Então, eu busco isso de Deus a cada dia. Esse dom da profecia vem muitas vezes para trazer bênção e para confirmar ministério, para confirmar verdades, para exortar. Nós vamos falar quais são os propósitos desse dom, mas sabe, muitas pessoas não têm recebido essa bênção no seio da sua comunidade, na sua igreja, porque não manifestam assim um espírito aberto para isso. Muita chacota, existe muita brincadeira a esse respeito. Então isso não pode haver dentro da igreja. Tudo que você não pode brincar com nada que é sério, porque o que você brinca, do que você desdenha, você nunca terá. Você nunca terá o que você desdenha, o que você fala mal, o que você não valoriza.
Então entenda, não brinque com coisas de Deus. Não brinque com falar em línguas, não brinque com dom de profecias, não brinque com essas coisas, não desdenhe de um, não desdenhe de outro, por mais que irmãos possam estar fazendo coisas que não são de acordo com a palavra, estão profetizando que realmente não é de Deus, mas não enverede por esse caminho de chacotear, de brincar. Julgue as profecias, julgue o que é falado, mas não enverede por esse caminho, por essa trilha aí, de você estar brincando com essas coisas. Creia, Deus fala através dos homens nos nossos dias. Profecia é sim para os dias de hoje. E nós vamos ver na próxima aula, nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões de que a profecia é sobre os dias de hoje. Nós vamos falar sobre o propósito da profecia. Nós vamos falar sobre para que ela serve, qual é a direção da profecia. Nós vamos avançar nessa direção e cremos que Deus tem uma grande vitória para nos trazer nesse tempo. Quero encerrar essa aula com você, declarando que Deus vai levantar cada dia mais profetas no nosso meio, em nome de Jesus. Se você é alguém que tem orado por esse dom, se você é alguém que quer, que você espera o dom da profecia sobre a sua vida, tem entendido da parte de Deus que vai ser para a edificação da igreja, que vai ser bênção, então levante-se do seu lugar nessa hora, feche os seus olhos, nós vamos orar juntos e vamos pedir para que Deus te dê clareza e te dê esse dom, manifeste essa graça sobre você e te cubra com esse poder em nome de Jesus. Senhor, nessa hora eu oro pelos meus irmãos, peço que a tua graça se manifeste na vida de cada um deles e que eles, Senhor, venham receber da parte do Senhor os dons excelentes. Oramos, Senhor, por profetas no nosso meio, oramos, ó Pai, por crescimento espiritual, oramos por profetas, por homens que falam da parte do Senhor, mulheres cheias do teu Espírito, que falam o que o Senhor diz. Livra-nos, ó Pai, de enganos, livra-nos de espíritos malignos, livra-nos de espíritos errados, espíritos de homem, espírito enganoso. Livra-nos disso em nome do Senhor. Nos dá clareza, nos traz vida, nos traz, Senhor, revelação. Senhor, que no nosso meio, nossas igrejas, Senhor, sejam igrejas saudáveis, que os dons, Senhor, se manifestam e homens e mulheres cheios da tua glória, Senhor, se levantem para edificar a igreja do Senhor nesse tempo, nessa geração, da qual fomos chamados para fazer a boa obra e fazermos a diferença em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Estaremos juntos concluindo esse assunto aí dos dons e da profecia e os outros dons ainda que virão. Nós vamos tratar na próxima aula. Estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.